Bom, então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, aqui, gostaria de comentar uma matéria bastante recente. E ela fala a respeito de algumas declarações do Max Cavalera sobre o governo Jair Bolsonaro. No caso aqui, né, lembrando para quem não conhece, Max Cavalera foi o líder do Sepultura, né, basicamente o músico que fundou o Sepultura, vamos dizer assim, a banda de heavy metal mais bem sucedida aqui no Brasil. E hoje, atualmente, tem uma carreira solo com sua outra banda, Soulfly, nos Estados Unidos. Acho que ele mora no Texas, no Phoenix. Então vamos à matéria, né? Sobre o governo Bolsonaro. O assunto veio à tona após Max Cavalera falar sobre a música de Summoning, presente no álbum mais recente do Soulfly, Ritual. A letra da canção aborda a exploração de povos nativos ao longo da história. É um dos assuntos de maior tabu na humanidade. É uma verdadeira idade das trevas o que aconteceu na América do Sul, na América Central e na América do Norte, com o estupro dos povos indígenas. E isso ainda continua, afirmou Max Cavalera. Em seguida, Max falou sobre a situação atual de seu país. O Brasil tem um histórico de líderes corruptos, embora tenhamos alguns bons presidentes que fizeram algumas coisas boas para o país. Eu estava lá quando ele, Bolsonaro, foi eleito e era um clima bastante estranho. Foi muito similar ao momento em que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi eleito. Metade do país votou nele, a outra metade não, disse. Então, aqui continuando, o músico então pontuou suas críticas a Bolsonaro. Eu me sinto muito negativo sobre as coisas que ele diz a respeito de índios e negros. Ele não liga para a comunidade indígena. É uma coisa que e é a coisa que mais me incomoda. Então, assim, acho que não precisa continuar lendo a matéria, porque é a seguinte. Em primeiro lugar, vamos colocar aqui, eu só não entendo como é que o Max Cavaleira, como é que ele consegue ser tão ignorante assim. E olha que eu gosto de Sepultura. Vou deixar bem claro aqui, também não sou nenhum, né? Quem me conhece sabe que eu não sou nenhum carolinha aqui querendo criticar bandas de rock. Eu sou super fã de bandas de rock e de heavy metal. Eu, pessoalmente, gosto mais do Sarcófago do que do Sepultura, né? Objetivamente, o Sepultura é uma banda muito melhor que o Sarcófago, em termos de qualidade de som. Mas eu gosto mais do Sarcófago, eu me identifico mais com o Wagner Lamounier, né? Que foi o dono da banda, do Sarcófago. Já tive alguma comunicação com ele na internet. Eu acho um cara de bastante bom senso. Muito mais bom senso que o Max Cavalera. Porque o Wagner, uma das últimas entrevistas que ele deu, acho que foi para uma das revistas não foi para Rock Brigade, foi uma outra. Road Crew, se eu não me engano. E ele escreveu ali que ele não gosta até de ser chamado popstar nem nada. Ele deixou bem claro que os verdadeiros heróis, por exemplo, do Brasil são os policiais, são os médicos, são os bombeiros, as pessoas que estão salvando vidas, os professores que estão ensinando, né, os pais de família, né? Ou seja, ele coloca essa coisa de ídolos do futebol, do rock, do BBB, enfim, a classe artística em geral, coloca todos em segundo ou até em terceiro plano, né? A importância deles é muito mais acessória. Então eu gostei muito, ele foi um cara de bastante bom senso e ele mesmo falou, o sarcófago já recebeu, vamos dizer assim, reconhecimento até demais. Não é uma banda injustiçada. Então, sabe, ele é uma pessoa intelectualmente bastante humilde, bastante honesta. Já o Max Cavaleira, né, alguém tem que avisar para ele, em primeiro lugar, do Hélio Negão, né, considerado aí o irmão negro do Jair Bolsonaro, que é um cara, é um deputado que trabalha com Jair Bolsonaro. Alguém tem que compartilhar algumas
palestras, né, ou alguns vídeos de declarações do Jair Bolsonaro, em que ele demonstra bastante preocupação com o povo indígena aqui no Brasil, né. Eu acho estranho essa coisa do Max Cavaleiro, parece que o Max Cavaleiro ele ainda tá naquela, como é que é, naquela vibe dos anos 80 e 90, em que as bandas de heavy metal, sobretudo as de metal extremo, têm como alvo, vamos dizer assim, todo tipo de autoridade simbólica, uma autoridade política, religiosa, enfim, pessoas de vida pública que nem sempre são exemplares. Mas assim, ele está atacando uma imagem, está atacando um símbolo, né? E ali naquele tempo, ali nos anos 80, nos anos 90, era uma coisa mais, era, vamos dizer assim, era o tema que essas bandas abordavam, né? Sepultura, um Napalm Death, um Biohazard, né? Por exemplo. Eles tinham vamos dizer assim, atacavam essas imagens públicas, mas eles estavam atacando muito mais um símbolo, né? E na verdade todo esse protesto ali era muito mais para chamar a atenção para si, né? Vamos dizer assim, claro, a banda, o tema político optado, o tema, né? Seja o tema político, religioso, seja qual for o tema das letras que uma banda decide explorar, tem muito a ver com o caráter, tem muito a ver com o caráter dos membros da banda, mas com o tempo aquilo se torna um marketing, né? Que nem recentemente o Brujeria estava fazendo ataques ao Donald Trump, né? Há uns 20 anos atrás, o Brujeria estava atacando o Pete Wilson, lá, ministro do Canadá. Então, assim, está atacando imagens públicas, né? Que, vamos dizer assim, muitas vezes dão um mau exemplo, mas também o que eles fazem, eles não têm como, nenhuma dessas bandas tem como resolver o problema de seu país, né? Eles simplesmente fazem um protesto. E o resultado mais efetivo disso é que eles ganham notoriedade, né? As bandas ganham notoriedade e ganham mais dinheiro. Esse é o primeiro resultado. Se eles vão mudar alguma coisa no país, já é outra coisa, né? Eu acho que não mudaram nada, né? Nenhuma dessas gosto das bandas, mas os temas, né? Eles são frequentemente muito mal abordados. Eu não entendo como é que o Márcio Cavaleiro consegue viver nessa ignorância, né? Vamos falar a verdade também, né? O Max Cavaleiro está vivendo lá nos Estados Unidos e muito diferente do professor Olavo de Carvalho, ele não está sabendo contribuir com nada. Quem não lembra, fãs aí do Sepultura, quando daquela, eu não diria que naquelas revoltas de 2013 contra o governo Dilma, aquilo não, vamos dizer, aquilo não era manifestação, aquilo era explosão de violência pura. E o que aconteceu? Apareceu o Max Cavaleira querendo dar autorização para que os manifestantes utilizassem as músicas do Sepultura como tema, né, como um, um combustível a mais para impulsionar esses movimentos. E foi uma situação bastante ridícula, porque o Max Cavaleira apareceu falando até num sotaque meio como se fosse um americano tentando falar português, né? Tá ridículo aquilo ali. Mostra que o quanto ele estava afastado da cultura brasileira, o quanto ele estava afastado, né, até da nossa linguagem, né? Nada contra. Ele foi lá, porque que ele foi fazer uma carreira lá e se deu bem, né? Mas a questão é a seguinte, o Max Cavaleiro ele não tem noção do que ele faz. Pô, ele é um cara que ele é muito bem sucedido na sua carreira, na música que faz, nos negócios que empreende, não é mesmo? Né? Nada contra, tá certo? Ele tem mais é que fazer isso. Agora, quando ele quer se meter a besta a falar de coisas que não sabe, ou seja, ele desconhece o Brasil, né? Ele acaba se dando mal, porque aquela explosão de violência que estava ocorrendo em 2013, né, não tem nada a ver com manifestação. Aquilo foi uma coisa totalmente prejudicial ao país. E passou um ano, a Dilma entrou no governo novamente, aquilo não adiantou nada, né? E estava lá o Max Cavaleira ainda querendo incitar mais violência. Quer dizer, a pessoa não tem noção. E agora ele também não tem noção, demonstrou sua pura ignorância, né? Então o Max Cavaleira acorda, cara. Tá, vá aprender um pouco. Qual que é a alternativa à política do Bolsonaro? O Max Cavaleira tem alguma? A mesma pergunta eu faço para Roger Waters, né? Quando veio aqui querer chamar o Bolsonaro de fascista, o país acolhendo, né? Recebendo um artista, né, os fãs pagando para ver o show e o cara ainda vem xingar aqui, criticar a política. Qual que é a alternativa que o Roger Waters tem para
para a agenda política de Bolsonaro? Nenhuma. Ele não tem para país nenhum. Né? O Roger Waters está só lá fazendo, né, o seu merchandising, né, pagando de justiceiro, né? Tipo assim, ele decidiu que a carreira artística dele vai ser mesclada com um ativismo político. Né? Quando a gente sabe que, na verdade, tudo que o Roger Waters quer é enriquecer e ser popular. É isso que ele quer. É a mesma coisa o Max Cavaleira. A gente sabe que o Max Cavaleira não vai resolver porra nenhuma aqui no Brasil. Mas a gente já sabe que, na medida em que ele faz críticas ao governo Bolsonaro e ele procura articular essa crítica bastante superficial que ele faz às novas músicas do novo álbum dele, é claro que o que ele está fazendo é propaganda do novo álbum. Né? É muito mais isso. Aliás, vamos aqui lembrar, né? Recentemente, o que aconteceu em Minas Gerais? A tragédia em Brumadinho. Os irmãos Cavaleira não são de Minas Gerais? Onde estão esses rapazes? Cadê você, Max Cavaleira? Cadê você, Igor? Para, vamos dizer assim, se pronunciar a respeito da tragédia de Brumadinho na terra de vocês, Minas Gerais? Hum? Cadê vocês, vamos dizer assim, para, quem sabe, juntar-se com Sepultura, né, fazer um show beneficente para ajudar aquelas pessoas que estão lá passando necessidade em Brumadinho, as pessoas que perderam parentes e perderam tudo em Brumadinho, né, perderam fazenda, perderam animais, que foi um absurdo aquilo, né, os animais sofrendo também com a tragédia. Né? Cadê o pessoal do Sepultura para se mover para isso? Né? Vamos tentar, né, já que é uma banda que tem projeção internacional, fazer um show beneficente, arrecadar, levantar fundos para essas pessoas, já que aquele banda de filho da puta da Vale estão tentando se safar do crime que cometeram. Né? É um bando de vagabundo, filho da puta, aqueles agentes da Vale. Então, cadê o pessoal do Sepultura? Cadê o Max Cavaleira? Né? Procurando, vamos dizer, promover algum evento efetivo para o Brasil. Um evento que, sobretudo na terra dele, Minas Gerais, algo que vá beneficiar aquelas pessoas que sofreram com essa tragédia. Cadê a atitude? Né? Cadê, cadê a presença aí dos irmãos Cavaleira? Cadê o pessoal de Sepultura para se coçar para isso? Né? Vocês têm fama, vocês têm dinheiro, né? Vocês têm projeção internacional, e vocês poderiam muito bem mover a comunidade heavy metal aqui no Brasil para ajudar aquela gente lá. Hum. Poderiam promover um show lá e encher de gente e ajudar aquela gente. Porque tá cheio de gente boa. Na comunidade metaleira tá cheio de gente de boa fé. Cheio de gente de boa vontade. Que certamente gostariam de promover um evento assim, beneficente. Sobretudo lá na terra do Sepultura. Né? Então, antes do senhor Max Cavaleira estar aí a ficar pontuando críticas ao governo Bolsonaro, né? Aliás, também vamos lembrar outro ponto, né? Já que o Max Cavaleiro gosta de defender os índios, por que o Max Cavaleiro não se pronunciou a respeito daquela velha filha da puta, aquela velha índia filha da puta que enterrou a sua neta viva? Né? Vamos falar a verdade. Aquela senhora, ela estava agindo conforme a sua cultura, né? Apesar de decadente, né? Quando ela descobriu que a netinha dela era de uma outra etnia, era filha da sua netinha índia com um índio, um rapaz índio de outra tribo, né, o que ela fez? Conforme os padrões da sua cultura, ela pegou o bebê, a bebê recém-nascida e a enterrou. Por sorte, né, pessoas que moram nas proximidades viram o ato, chamaram a polícia, socorreram a menina ficou quase 6 horas enterrada viva, socorreram ela com vida, né, conseguiram salvar e prenderam aquela velha índia filha da puta vagabunda, aquela velha pagã decadente. Isso o Max Cavaleira não comenta, não é mesmo, senhor Max Cavaleira? Né, você que está defendendo os índios aí, hã? Onde está a autocrítica? Ah, os povos da América do Sul, da América Central, da América do Norte sofreram estupro. De quem? Dos brancos? Dos cristãos? Por que o senhor, o senhor que, né, Max Cavaleira, que fez turnê por todo o mundo, com Sepultura e com Soulfly, por que o senhor não comenta aqueles altares de pedra localizados lá no México, onde seres humanos eram degolados em prol do Rei Sol? Por que você não fala isso? Por que você não fala dessa desumanidade entre as próprias tribos? Agora vocês aí, pessoalzinho aí,
que é fã de Sepultura e que diz amém para tudo que o senhor Marcos Cavaleira fala, né? Se vocês não têm a decência de se informar, de ir até uma biblioteca estudar, pelo menos assista um filme Apocalipto, que está baseado em fatos reais. Né? Aí você vai ver o que, que é a ditadura entre as tribos indígenas, uma matando a outra. Tá? Em prol do quê? De princípios culturais, quando a gente já sabe que, né, qualquer pessoa de bom senso já entende que os direitos humanos estão acima de qualquer cultura. Então, cabe essas observações que o Max Cavaleira, por uma coincidência, né, um detalhe de somenos, deixou de lado. Né? Então, cria vergonha na cara, senhor Max Cavaleira. Olha a sua idade, o senhor já é avô. O senhor tem mais de 30 anos de carreira, né? Viajou o mundo todo, tem chance de ter contato com todo tipo de cultura. Como é que o senhor ignora isso, senhor Marco Cavaleira? E aonde está a sua atitude para ajudar o povo da sua terra, de Minas Gerais? Vê se presta atenção, cara. Eu vou continuar sempre sendo fã de Sepultura, porque o Sepultura é uma ótima banda. Mas, por favor, senhor Marcos Cavaleiro, não venha dar pitaco em assunto que não é da sua alçada, porque você tem muito que aprender. Apesar da sua idade, o senhor vai fazer 50 anos, o senhor tem muito que aprender ainda sobre a realidade, sobretudo sobre a realidade do Brasil. Era isso.